Primeiro, então, começando vendo quais valores eram relevantes para aquele caso que eu mostrei agora há pouco. Então, o estado foi um valor relevante, venda, mês, ano, categoria e a forma de pagamento. Dessa forma, vou mudar a cor da letra aqui e, se vocês se lembram, eu fiz uma segunda tabela igual, só que aplicando algumas variações. Então vamos colocar aqui também. Primeira coisa é o estado. Eu poderia gerar um randômico entre 0 e 26, atingindo todos os estados do Brasil, 0 e 27, Distrito Federal, que fosse possível. Mas não atingimos todos os estados naquele gráfico que você viu anteriormente, e como você pode ter visto, alguns estados venderam muito mais. Então, o que eu vou fazer é aleatório entre um valor que seria, por exemplo, 1 e 50. No caso, dependendo de qual estado, depois eu vou fazer uma subdivisão. Em inglês, essa função seria hand between 1,50, por exemplo. E no caso é vírgula e não ponto de vírgula. O Excel vai dar erro, normal. E de início eu quero muitos dados, principalmente para ser uma análise, como são números randômicos, uma análise interessante, teria diversos dados para poder preencher aquelas tabelas, aqueles gráficos. Então eu vou gerar de início 4.000 valores, chegando até 4.001, ok? Agora, se você se lembra, as vendas estavam crescentes mês a mês. E se você se lembra também, o mês de outubro de 2018 não estava preenchido. Então, o que eu vou fazer é primeiro preencher o ano. Aleatório entre 2017 e 2018. Ok, agora a coluna de mês. Como você se lembra, if no caso em português é C, a função C vai realizar um teste lógico. No caso, eu vou dizer que se a coluna D2 for igual a 2018, que é o ano que estamos, eu quero que então ele gere um aleatório entre 1 e 9. Se não, gere um aleatório entre 1 e 12. Que seria 2017, o ano já está completo. E as vendas, como eu disse, estavam crescendo mês a mês. E para isso eu fiz uma função que é aleatório entre. Como você pode ver, por exemplo, se eu multiplicar um número por 1, é muito discrepante a diferença entre multiplicar por 1 e multiplicar por 10. Vai ser 10 vezes maior. Mas multiplicar, por exemplo, por 100 e por 101, a diferença vai ser muito baixa. Como eu quero gerar um aleatório nesse intervalo, eu vou gerar um aleatório em um intervalo com uma variação bem pequena. Por exemplo, 80 e 85. E eu quero que isso varie mês a mês, que todo crescente mês a mês. Então eu poderia multiplicar pelo mês, mas como eu disse, 1 vai multiplicar de uma forma, 12 vai aumentar 12 vezes. Então eu teria que reduzir isso, tendendo todos muito próximo a 1. Uma função boa para fazer isso é a raiz quadrada, SQRT, no caso em português, raiz. Só que a raiz de 9 é 3, a raiz de 1 é 1. Ainda assim vai ser 3 vezes maior. Então algo bom seria fazer a raiz da raiz de um número, no caso, o que está na coluna C2. E eu também quero que o ano tenha alguma influência. Então, uma boa alternativa seria usar o ano, no caso está na D2, subtrair, por exemplo, de 2000 para chegar a 17 ou 18 e fazer isso 2 vezes, para que o ano tenha um peso importante aí. Então, eu cheguei, por exemplo, que a venda seria de 42.000, está um pouco elevado, então eu posso dividir, por exemplo, por 100. Cheguei a uma venda de R$400. E transformar isso em dinheiro. Ok. Agora já está tudo pronto essa parte. Só clicar aqui, toda a coluna
todos os 4.000 valores estão preenchidos. A categoria, se você se lembra, apenas alguns estados tinham a categoria água, os outros eram só cerveja e refrigerante. Então, entre esses 50 aleatórios, eu vou fazer apenas alguns deles serem representados por água ou refrigerante. Por cerveja e refrigerante, outros também vão ter água. Então seria a função if, português C. E tem duas funções muito importantes no Excel, que seria o e, que é um teste lógico, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, todos forem verdadeiros. E tem o ou, que vai testar dois valores se eles forem verdadeiros. Então um precisa ser verdadeiro ou o outro, não os dois. No caso, eu testaria, por exemplo, se a primeira coluna é menor do que um valor aleatório, no caso eu usando 17, ou se for maior do que, por exemplo, 46. Por que eu estou usando essa função? Simplesmente para mostrar a função ou. Não é necessário, você poderia nem fazer isso, mas eu estou mostrando como se usa essa função. Então, se isso for verdadeiro, vai gerar um aleatório entre 1 e 3, que são 3 produtos possíveis. Se for falso, eu quero gerar um aleatório entre 1 e 2. Só tinha água possível. E por fim, falta o pagamento. Novamente, aleatório entre. Eram 3 meios, dinheiro, cartão e cheque, só que claramente, atualmente, não é dividido os 3 igualmente. Cheque tem um peso muito menor. Então eu geraria, por exemplo, entre 1 e 10. E dividir, em português isso daqui é ponto e vírgula, e subdividiria, por exemplo, como isso funcionaria. Então, por exemplo, 10 seria cheque, somente o número 10, de 1 a 4 seria dinheiro. E começando agora com a parte mais refinada disso, que seria transformar, por exemplo, os estados em siglas. Então, se essa linha, esse valor for menor que, por exemplo, 10, escreva SP, São Paulo. Se não, você vai executar outra função. No caso, se não, eu vou colocar um outro C. Então, se isso for menor do que 17, no caso 17 eu usei para que Rio e São Paulo tivessem a categoria 3, você vai colocar RJ. Se não, se isso for menor do que, por exemplo, 23, vamos colocar Minas Gerais. Novamente, se não, se isso for menor do que 30, vamos colocar, por exemplo, Paraná. E só testando ver se isso já está certo. Ok, perfeito. Então vamos continuar com os testes lógicos. Novamente, se não for menor do que 30, teste de novo se é menor do que 35. Se for menor do que 35, pode ser Rio Grande do Sul. Se não, mais um teste, se for menor do que, por exemplo, 39. E no caso, Amazonas. Mais um teste, errei o local. Se não, se for menor do que 43, vamos colocar a Bahia. Se não, mais um teste. Se for menor do que... O Acre é um estado pequeno, então vamos colocar só 3 de diferença. Se for isso, é o Acre. E por fim, o último estado até chegar nos 50 seria, por exemplo, Goiás. E ficou um ponto e vírgula a mais ali no fim. Não, aqui simplesmente fechar. Eu esqueci de colocar todos os parênteses. Agora eu tenho todos os estados. Então aqui é um 7, é o equivalente a São Paulo. Aqui é um 18, é o equivalente a Minas Gerais. Bom, na coluna de vendas, então, o que posso fazer é que as vendas sejam dependentes do tipo de produto. Então, por exemplo, se a categoria for igual a 1, que seria, antes eu vou fazer a categoria, acho que vai
ficar um pouco mais fácil de entender. Se categoria, se, abre parênteses, categoria for igual a 1, então eu diria que é cerveja. Se não, vamos fazer um outro teste lógico. Se for igual a 2, eu diria que é refrigerante. Eu posso fazer um terceiro teste lógico, que seria se for igual a 3 é água, mas eu já sei que eu só estou usando randômicos entre 1 e 3, então se for diferente de 1 e de 2, com certeza é 3, então água é o valor C falso dessa expressão. Dessa forma aqui, categoria 3 é água. O ano é simplesmente igual e o mês é simplesmente igual. Mês igual. Agora falta vendas. Como eu disse, vendas eu estou imaginando que possa ter uma influência no tipo de coisa que está sendo vendida. Então, por exemplo, a venda de água teria um impacto maior do que a venda teria um valor menor do que de cerveja, de refrigerante, esse tipo de coisa. Então, eu continuaria chamando a função venda, mas eu multiplicaria por um fator. Por exemplo, se categoria for igual a 1, então eu multiplicaria isso por 1,6. Então, se for igual a 1, o valor retornado é 1,6, então eu multiplicaria por esse valor. Se não, vamos fazer um outro teste lógico. Se for igual a 2, seria refrigerante, eu posso multiplicar por 1,5. E se não, seria água, eu multiplicaria, por exemplo, por 1. E fechando a expressão, eu chegaria a um valor mais ou menos, não foi alterado, por quê? Porque isso é água. Se eu mudar aqui, agora o valor foi alterado. Vocês podem ver que sendo refrigerante teve uma variação. Se fosse outra coisa, se fosse cerveja, teria outra variação. E eu posso também variar conforme o pagamento. Então, se o pagamento for menor do que 5, por exemplo, seria cheque. Antes vamos desenvolver a expressão do pagamento. Então, pagamento é igual a... Eu precisaria pegar o primeiro valor aqui, então seria um C, antes de mais nada. Se isso daqui for menor do que, eu diria que 50, de 1 a 5 seria dinheiro, por exemplo. Se isso for verdadeiro, está sendo pago com dinheiro. Se isso for falso, eu vou fazer outro teste. Então, se for menor do que 10, seria cartão. E se não for, ou seja, só restou o número 10, seria cheque. Então, cheque seria representando só de uma pequena fração disso daí. E é possível que a quantia de venda seja influenciada pelo tipo de pagamento também. Então, eu diria se pagamento for menor do que 5, que era o que eu tinha chamado lá, eu diria que, por exemplo, isso daqui variaria 1,5 somente para 1,4, só para ter algum valor variando. Isso também é irrelevante. Se for menor do que 5, se for menor do que 10, eu multiplicaria, por exemplo, por 1,5, e se não, eu posso multiplicar por 2. Então, o cheque está pagando mais, dinheiro é o que gasta menos, cartão um pouco mais, e cheque é o que gasta mais. Faltou fechar o parênteses. Aqui tudo certo, novamente eu posso clicar, gerei todos os valores possíveis, e por fim eu tenho que gerar a última tabela, a tabela que vai ser a final mesmo. Vamos copiar isso daqui, copiando isso e gerando a tabela.
E agora, como vocês podem ver, opa, tem alguma condição que não está sendo satisfeita se for 50. 51, então, no caso, precisa ser alterado isso. Perfeito. Agora vamos copiar todos os valores da tabela. E como vocês podem ver, a cada vez que eu mexo na tabela, o valor é alterado. Então eu não posso colar os valores, colar a relação, ou seja, os vínculos aqui. Eu preciso colar os valores finais para que eles não se mexam mais, sejam isso para sempre. Agora vamos transformar isso em dinheiro e transformar isso daqui em uma tabela. Inserir tabela. Pronto, o valor final, já mudar aqui, colocar um azul para ficar igual ao resto. Perfeito, a tabela aqui, chegamos à tabela final, essa tabela vai ser usada nas próximas aulas. Se você não quiser desenvolver ela, com certeza seus valores vão estar diferentes, até porque é uma função randômica. Como você pode ver, tudo varia. Então, se você quiser, você pode usar essa minha tabela. Se você não quiser, você usa a sua mesmo. E é isso. Até a próxima aula.